Olá pessoal, hoje iremos falar sobre a reconstrução capilar. A reconstrução capilar é uma das etapas do cronograma capilar. Então nós falamos já nos outros vídeos sobre a hidratação e sobre a nutrição. Hoje vamos falar só sobre a reconstrução. A reconstrução, ela serve para reconstruir o cabelo. Então ela serve se o seu cabelo tá muito elástico, tá bem danificado. Normalmente, quem precisa mais de reconstrução é quem tem um cabelo com química, descolorido, um cabelo normalmente que foi danificado por alguma química, normalmente precisa mais de reconstrução. Se o seu cabelo não tem nenhuma química, pode ser que ele precise de reconstrução por conta de exposição ao sol, de causas um pouco mais naturais que podem levar o cabelo a ficar mais elástico, um pouco mais poroso e bem mais danificado, mas você vai precisar menos, porque o seu cabelo não sofreu uma química. Então, pode ser que o seu cabelo não esteja precisando tanto de uma reconstrução, mas você precisa fazer ela pelo menos uma vez no mês ou uma vez a cada 2 meses, pelo menos para você repor essa massa do cabelo, porque o cabelo, conforme o tempo, ele pode ir perdendo massa também naturalmente. Então você precisa fazer pelo menos uma vez a reconstrução para repor essa massa e manter o seu cabelo saudável. E a reconstrução também, você não pode fazer muito. Por quê? Porque ela é mais agressiva, né? A forma de fazer, porque você vai utilizar a queratina, vai usar colágeno, vai usar algumas vitaminas um pouco mais pesadas. Então, principalmente a queratina, se você utilizar em excesso, ela pode enrijecer o fio e causar quebra. Então, se o seu cabelo não tiver danificado o suficiente, ou se você ficar fazendo toda semana, ficar fazendo com muita frequência, ele pode endurecer e pode dar um efeito reverso e quebrar. Então, para você identificar mais ou menos se o seu cabelo está muito danificado, se você está precisando, quantas vezes você vai precisar fazer, você pode fazer o teste tanto da água, que a gente falou, do copo de água que a gente explicou nos outros vídeos, de colocar o fio dentro de um copo de água. Se ele afundar, é porque ele está precisando bastante de reconstrução. Ou se você pegar um fio de cabelo e colocar aqui enrolar nos dedos e puxar, se você perceber que ele tá esticando e não tá quebrando, tá só esticando como se fosse um chiclete e ele afinando cada vez mais e demorar muito para ele quebrar, é porque ele tá muito elástico e precisa também dessa reconstrução com um pouco mais de vezes. Se ele não tá assim, ele vai precisar mais menos. Então, por exemplo, se o seu cabelo está muito danificado, você pode utilizar a reconstrução a cada 15 dias ou dependendo muito da quantidade de vezes que você lava o cabelo. Vamos supor que você lava o cabelo de 3 a 4 vezes na semana. Pode ser que você vá fazer a reconstrução pelo menos uma vez na semana, mas isso você só poderia fazer, por exemplo, durante um mês se o seu cabelo estiver extremamente danificado. E se você lavar o cabelo várias vezes, já tiver feito as etapas anteriores. Se caso o seu cabelo não tá extremamente danificado, se ele tá com uma elasticidade, mas não tá assim, uma elasticidade muito enorme, você tem que fazer ou a cada 15 dias ou uma vez por mês. Dependendo ainda, se o seu cabelo estiver saudável, pode fazer a cada 2 meses, porque seu cabelo, se estiver saudável, não tá precisando de tantas reconstruções. Aí você pode focar um pouco mais na parte de hidratação e de nutrição. E aí a reconstrução você vai sempre fazer menos do que as outras etapas. Então, lembra sempre disso, ela sempre vai fazer menos. Então, é mais ou menos dessa forma que você tem que pensar na questão da reconstrução. Nunca fazer muito, porque ela pode dar um efeito reverso. Para fazer a reconstrução, você pode usar um creme que tenha, na maioria dos ingredientes, tenham vitaminas. Então, você pode ter queratina, colágeno, proteína do trigo, vitamina E. Esses ingredientes que são mais reconstrutores, que dão uma vitamina a mais para o cabelo. Tem alguns óleos também vegetais que têm essas funções reconstrutoras, por exemplo, o óleo de ojon, o óleo de argan.
São alguns óleos que têm uma função, apesar de serem óleos, eles têm uma função reconstrutora também. Então você pode agregar também um pouquinho desses óleos, colocar na sua etapa de reconstrução para ficar um pouquinho mais rica. E aí você pode utilizar ou um creme à sua escolha, se você encontrar algum creme que tenha esses componentes, ou pode utilizar a nossa base, como a gente explicou nos outros vídeos, que tem a nossa base e a gente vende os ingredientes à parte. E aí você, respeitando a dosagem de cada um deles, você pode criar um creme de reconstrução para você da forma que achar melhor. O legal desse creme personalizado seu é que você pode fazer o seguinte também. Você pode utilizar a queratina no início, utilizar esse creme com queratina na primeira aplicação que você for utilizar e na segunda aplicação, e depois nas próximas não utilizar. Ou então, se você achar que o seu cabelo tá ainda um pouco fraco e acha que não quer utilizar a queratina por medo de utilizar em excesso, você pode não utilizar a queratina e utilizar a queratina uma vez por mês. Então você pode fazer 2 cremes, talvez um com queratina, outro sem. Então dá pra você personalizar bem se você for fazer dessa forma com a nossa base, com os nossos ingredientes. Então essa que é a parte interessante. A gente tem já um vídeo, né? Então se você dá uma olhadinha no nosso canal, tem o vídeo de como que a gente faz com uma receitinha de um creme de reconstrução. E tem lá as dosagens, tem tudo explicadinho para você poder seguir essa receita e fazer o seu creme de reconstrução. Ou se você quiser também personalizar, aí fica a sua escolha também. Para fazer a reconstrução, ela é bem simples também, bem parecido com a parte de hidratação que a gente explicou. Na verdade, a aplicação é igual. Então você vai pegar um creme, vai lavar os cabelos antes com shampoo, né? Com shampoo da sua escolha, ou com shampoo sem sulfato. A gente sempre indica o sem sulfato, como eu falei no outro vídeo. E aí você vai aplicar com ele úmido, tirando o excesso, e vai aplicar mecha por mecha, fazendo uma massagem e aplicar em toda a extensão do cabelo, e depois se deixa 30 minutos e lava. A gente não indica, nesse caso de reconstrução, você deixar muito mais tempo além de 30 minutos, porque são ingredientes um pouco mais pesados. Então tem queratina, colágeno, esses ingredientes. A gente não indica você deixar, por exemplo, o dia inteiro igual uma hidratação. Então deixa uns 30 minutos, no máximo 1 hora. Não passa muito além disso, porque senão ele pode começar a pesar um pouco no cabelo e não ser muito interessante. Então, para reconstrução, utilizar o creme e deixar um tempo de pausa de 30 a 1 hora apenas, 30 a 60 minutos, de acordo com o que você tiver disponível de tempo. E aí, depois que você deixar o tempo de pausa, você pode lavar normalmente o cabelo com água e finalizar da forma que desejar. Se quiser utilizar um condicionador depois ou um creme de pentear, também fica a sua escolha depois como que você vai finalizar o cabelo. E também, além dessa forma do creme, tem como você utilizar a queratina também para repor a massa do fio na parte de reconstrução. Então você pode usar só a queratina, como se fosse aquelas queratinas líquidas que vende nas perfumarias, mas a gente indica nesse caso utilizar a própria queratina pura que a gente tem no nosso site, mas não utilizar ela direto. Então a gente tem a queratina 100% pura no nosso site, você vai utilizar ela junto com uma água desmineralizada. Então a dosagem da queratina é sempre 5%. Você pode colocar 5 ml de queratina para 100 ml de água desmineralizada. E aí você mistura, vai fazer uma solução e ela vai virar uma queratina líquida. Então, uma solução de queratina líquida, porque na verdade a queratina já é líquida, ela só vai virar uma solução. E aí você pode colocar num frasquinho de borrifar e você pode borrifar em todo o cabelo. Aí tanto faz se você quer fazer isso com cabelo sujo ou quer fazer com cabelo limpo. Eu prefiro fazer com cabelo limpo porque eu acho que ele absorve melhor as propriedades quando o cabelo tá limpo, né? Porque ele tá com as cutículas um pouco mais abertas. Então ele talvez absorva melhor. Mas se o seu cabelo estiver muito ressecado, pode ser que se você fizer com cabelo limpo, ele não pegue o suficiente. Porque às vezes se o cabelo tá muito ressecado e você lava ele, às vezes
ele não pega todas as propriedades suficientes porque as cutículas estão muito abertas. E aí as cutículas não deixam o produto entrar. Então talvez se o seu cabelo estiver muito ressecado, talvez seja melhor você fazer com o cabelo sem lavar. Se o seu cabelo tiver um ressecamento, mas você acha que ele está conseguindo absorver bem, pode fazer com ele lavado, passar em toda a extensão do fio, né, com borrifador, deixa uns 30 minutos de pausa e depois você lava normalmente pode só aplicar água mesmo, não precisa passar shampoo depois, pode enxaguar normal e passar um condicionador depois. E também essa é uma forma de você repor a massa através da queratina. Mas aí a gente não indica, se você estiver utilizando a queratina dessa forma em solução, você utilizar a queratina e também utilizar o creme com queratina, porque senão você vai ficar com muita queratina no cabelo, que aí ele pode dar aquele efeito reverso que a gente falou sobre a queratina em excesso, né? Então tem essas duas formas, com creme e com a solução de queratina, e você pode escolher da forma que você achar melhor. E em relação ao cronograma, você pode dar uma pesquisadinha na internet sobre algumas... Na internet sempre tem algumas dicas de etapas de cronograma, dependendo do seu estado de cabelo. Então você pode tanto seguir essas dicas que tem na internet, ou também pode montar o seu próprio. Se você perceber que o seu cabelo precisa mais de hidratação, colocar mais hidratação. Se o seu cabelo precisa mais de nutrição, colocar mais nutrição. E aí a reconstrução você vai aplicando conforme você perceber se o seu cabelo estiver muito ressecado ou não. Então, basicamente é isso sobre as 3 etapas. A gente falou das outras 2 nos vídeos anteriores. Hoje a gente encerra o assunto de cronograma capilar e a gente tem aquelas receitinhas. Não se esqueçam de ver o vídeo das receitinhas, porque lá tem as 3 receitas juntas. Então, fica bem fácil de você fazer o creme que você está precisando para as 3 etapas. Então é isso. Se você gostou do vídeo, dá um curtir aqui embaixo. E também assine o nosso canal, se caso você ainda não assinou, para você acompanhar todos os nossos vídeos e receber as nossas notificações. E toda semana a gente tem um vídeo novo por aqui. Então, até semana que vem. Tchau, tchau!